Romanos capítulo 14, no versículo 10. Eu quero abordar um tema aqui, gente, que é o norte, através desse tema, por onde eu norteio a minha vida e norteio o meu ministério. De fato, é um tema muito profundo, é um tema extremamente tutu, barreado, feijoada, mas é um tema poderosíssimo. E você que tem Bíblia, mantenha a sua Bíblia, apesar que hoje eu vou usar bastante os textos da tela para facilitar, tá bom? Romanos capítulo 14, no versículo 10, nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo. E no final quero ter um tempinho para orar pelas pessoas. Romanos 14, 10... estava esquecendo de apresentar os visitantes. Quem está aqui pela primeira ou segunda vez nos visitando? Tem aqui os papais da Sara. Que coisa! Vocês são pais dessa pessoinha maravilhosa aí, né? Que pessoa fantástica que vocês têm como filho, viu? Sejam bem-vindos na nossa humilde casa, tá bom? E os demais, a segunda vez, né? Sejam bem-vindos de novo, tá bom? Romanos 14, 10 diz assim: mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu igualmente, porque desprezas teu irmão, pois todos havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito Santo falando aos nossos corações. Nos ensina, nos instrua, pregue aqui nessa noite para o seu povo, para a sua igreja, em nome de Jesus Cristo. Bom, a quem Paulo está referindo ou mencionando aqui nesse texto? Então, em primeiro lugar, nós devemos entender que irá existir vários julgamentos. A Bíblia fala especificamente de 3 tipos de julgamentos ao final das contas. O primeiro julgamento é o julgamento dos crentes. O segundo julgamento é o julgamento dos ímpios. E o terceiro julgamento é o julgamento dos anjos. Então nós temos o julgamento dos crentes, o julgamento dos ímpios e o julgamento dos anjos. Os julgamentos dos crentes não será e não se dará ao mesmo tempo que o julgamento dos ímpios. E também o julgamento dos anjos não se dará ao mesmo tempo que o julgamento dos crentes. Só aqui uma reticência para você. Quando eu falo do julgamento dos anjos, eu não estou falando de anjos que estão no céu. Eu falo dos anjos caídos. A Bíblia diz que nós, os crentes, a igreja, iremos julgar os anjos que caíram. Eles terão um julgamento. O julgamento dos ímpios está em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, só é referência ainda. Depois leremos falando sobre o grande trono branco, ou o chamado juízo final. O juízo final não é um julgamento para salvos. O juízo final, ele é um julgamento para quem negou a Cristo, para quem jamais entregou a sua vida a Jesus. Esse é o final de tudo. Nesse julgamento, você não irá participar. O julgamento dos crentes é o chamado, esse que Paulo sugere aqui. Deixa o texto na tela. Todos havemos de comparecer. Ele diz assim: portanto você, porque julga o seu irmão, porque despreza o seu irmão. Agora veja, observe, presta atenção no texto que ele usa a palavra todos, nós. Ele não se exclui, ele se inclui. Veja você que Paulo diz de um julgamento que nós, os crentes, apóstolo, pastor, todos vamos comparecer diante desse julgamento. Ele diz, porque todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Então esse julgamento do qual eu vou falar aqui nessa noite é um julgamento de gente salva. Um julgamento daquele que conhece o evangelho, daquele que conhece a Jesus, é o julgamento dos salvos. E aqui, Paulo menciona a importância de prestar contas da maneira em que cada um viveu aqui na terra. Por exemplo, 2 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 8 ao 11, o grande apóstolo Paulo, ele vai dizer que cada um de nós cristãos
vamos prestar conta do nosso estilo de vida perante esse julgamento. Paulo diz assim, ó: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Paulo diz que a morte para o cristão é ganho. Mas no versículo 9 ele diz assim, ó: por isso temos o propósito de agradar, ou agradar a Deus, né? Quer estejamos no corpo ou quer estejamos mortos. Qual é o primeiro chamado do cristão? Agradar o Senhor. No versículo 10, o grande apóstolo diz assim: pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Agora, observe essa parte do texto. Para que cada um receba de acordo com as obras. Agora veja que não é um julgamento de salvação. Porque a salvação ela não é por obras. Em Efésios capítulo 2, no versículo 8, diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. No versículo 9 diz, não vem de obras. Então esse julgamento nada tem a ver com a salvação. Esse é um julgamento pós-salvação. É um julgamento depois da salvação de cada cristão. Ele diz, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas ou quer sejam más. Então esse é um julgamento dos crentes, em que ele vai ser recompensado ou ser punido. Esse é um julgamento para salvos. Aí eu lhe pergunto, existe algo mais importante que a salvação, gente? Dê sua resposta. Quem acha que não tem nada mais importante que a salvação? Eu lhe garanto que tem. O que vem depois dela. Veja você, a salvação ela é o mais importante para quem ainda não é salvo. Agora, depois de salvo, o que vem depois de salvo? O tribunal de Cristo. O mais importante que a salvação é ficar firme diante do tribunal de Cristo, sem ser punido, sem ser queimado. É o que Paulo vai dizer no todo o texto que nós vamos abordar aqui nessa noite. Mesmo depois de salvo, você corre o risco de chegar diante do tribunal de Cristo e ser punido por más obras. Então, basicamente, existem 3 tipos de obras. Obras, deixando claro para vocês, são feitos. Tudo aquilo que fazemos pelo meio do corpo. É o que Paulo diz. Então, existem obras boas, existem obras más e existem obras mortas. Qual é a diferença da obra boa e má para a obra morta? A obra boa é boa, automaticamente a obra má é má, e a obra morta é as obras que você tinha que fazer e não fez. Isso é obra morta. É tudo que Deus colocou para você fazer e você não fez. Então isso é chamado de obras mortas. Então nós vamos prestar contas. Vamos ser premiados, recompensados pelas obras boas. Vamos ser disciplinados ou punidos pelas obras más. E também seremos disciplinados ou punidos por obras que foi nos dado para realizar e nós não realizamos. Então, por esse texto mencionado de Paulo aos Coríntios, fica evidente que Paulo não está aqui falando para ímpios, ele está falando para crentes. Então ele diz, os ímpios, eles irão comparecer diante do trono branco do Senhor. Os crentes diante do tribunal de Cristo. Por outro lado, o julgamento dos crentes, ou seja, o tribunal de Cristo, ele acontece muito antes do trono branco. O trono branco acontece no final do milênio. O tribunal de Cristo acontece na ocasião do arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada, consequentemente, ela comparece para a chamada bodas do Cordeiro e diante do tribunal de Cristo. Bom, avançamos um pouco na introdução, vamos aprender aqui algumas coisas dentro desse sermão. A primeira delas, a questão das decisões eternas. Primeiro, tudo que você faz por meio do seu corpo vivo determina o que você vai viver fora do corpo. Tudo que você faz por meio do seu corpo determina como vamos viver na eternidade. Então, 2 coisas importantes aqui. Primeiro, a maneira com que você lida com o sangue de Cristo e com o pecado, preste atenção.
A maneira com que você lida com o sangue de Cristo e com o pecado determina aonde você vai passar a eternidade. Uma má compreensão de pecado e má compreensão do sangue do Senhor te condena ao inferno. Então a maneira com que você lida com o sangue do Senhor Jesus e com o pecado determina aonde você vai passar a eternidade. Agora, a maneira com que você lida com as boas obras determina como você vai passar a eternidade. Então veja, além de você ir para o céu, além de você estar no céu, você tem que saber como você vai viver lá. E isso a Bíblia deixa bem claro, ilustrando para nós vários textos, toda uma dissecação interessante para sabermos como viveremos a nossa vida na eternidade, que a Bíblia chama de reino de Deus. Então, os julgamentos ou decisões proferidos sobre nós, no que o Paulo chama de tribunal de Cristo, serão eternos, ou seja, não será mudado. Tudo que for decidido no tribunal de Cristo será como, não aonde vai viver. Você decide aonde vive a eternidade quando entrega a sua vida a Jesus. Agora, como vai viver na eternidade? Aí é com esforço e com obras. A salvação é pela graça. Amém? Mas como vou viver na eternidade é meritocracia puro. É por esforço, é por obras. Como nós vamos viver na eternidade é diferente de aonde vamos viver. Para entrar na eternidade, basta confessar Jesus e entregar sua alma a Ele. Mas como você vai viver lá, da maneira com que você vai viver lá, depende das suas obras, dos seus feitos acontecidos aqui por meio do corpo. Então, como cristãos, nós seremos julgados por duas frentes em nossas vidas. Primeiro, nosso envolvimento no reino de Deus. Diga, nosso envolvimento na edificação do reino de Deus. No tribunal, você será julgado em como você ajudou para edificar o evangelho aqui na terra. Isso é edificar o reino físico. Você sabe, obviamente, que existe o reino físico e o reino invisível. O reino invisível está em nós. Então, edificar o reino invisível é edificar sobre vidas. O reino físico é missões, é templos, é ou seja, isso faz parte do reino físico de Deus. Nós seremos julgados no nosso envolvimento na construção desse reino e, em segundo lugar, como edificamos vidas. Presta atenção, trazer pessoas a Jesus. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha normal um crente passar ano e entrar ano sem ganhar uma alma para Cristo? Seja honesto com você mesmo. É sadio? Ovelha, já dizia o meu pastor ele, ovelha sadia dá cria. Árvore boa dá fruto. É normal um crente passar ano e entrar ano sem ganhar alma para Jesus? Seja honesto com você mesmo. Não é normal. Então vamos lá. 1 Coríntios 3, no versículo 15, Paulo vai falar sobre a edificação de um fundamento. Tem irmãos chegando lá, eu acho que não cabe mais aqui, né? Mas pode falar, tem ainda uma vaga lá. Quando a gente começa na quarta-feira, é igual terça. Lá em Campo Largo, nas terças, eu começo a pregar 10 para as 8. 8h15 tinha gente chegando. Falei, vocês vão acostumar. Não, pastor, o senhor já estava pregando. Falei, um dia eu vou fazer a ceia no início do culto. Aí o povo chega na hora. É, tio Jorge? Ô, pastor, cadê a ceia? Se você chegasse no horário, você ia tomar da ceia. Não é? Olha, vocês ficam espertos. Pode ser que... Pode ser. Paulo diz assim, vamos lá. Se o que alguém construiu... 1 Coríntios, põe no versículo 11 a seguir. Põe no versículo 11 a seguir. Paulo começa assim, presta atenção. Porque ninguém pode colocar um alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Agora Paulo vai usar uma metáfora aqui de construir um edifício. E o crente, ele constrói dois tipos de coisa. O reino físico e o reino invisível. O reino invisível é edificar
sobre pessoas. Aí Paulo diz assim, ninguém pode construir esse reino além edificar o edifício, trazer um edifício, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ou seja, tudo que nós construímos, nós o fazemos através da pessoa de Jesus. Agora olha o versículo 12, preste atenção, olha o versículo 12. Se alguém constrói um alicerce usando ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. Eu quero que você repita comigo. Volta lá. Ouro, sem tiriça. Vamos lá. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Paulo diz que se você está edificando algo, você edifica sobre essas categorias. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Esses dois grupos de produtos representam aquilo que é perecível e aquilo que é eterno. Obviamente, aquilo que é eterno está aí representado pelo ouro, prata e pedras preciosas. Aquilo que não é eterno está aí representado por madeira, feno e palha, que se queimam. Então deixa muito claro, o apóstolo São Paulo está dizendo aqui, prossegue no versículo 13, se a sua obra será mostrada, ainda estamos no tribunal de Cristo. Tudo que você faz, ou você faz eterno, ou você faz temporário. E Paulo diz, ou você edifica sobre ouro, prata e pedras preciosas que não se danificam, ou você edifica sobre madeira, feno e palha que se queima. E se queima em qual dia e aonde as nossas obras serão queimadas? Ele diz no versículo 13, sua obra será mostrada, porque o dia, veja que o dia está com D maiúsculo, que é o dia do julgamento. O dia trará luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Diga assim, uau! Agora você viu, cada cristão aqui nessa vida, deixa travado aí, cada cristão aqui nessa vida está construindo um edifício para Deus. Está claro isso para você? Ou você edifica coisas perecíveis, ou você edifica coisas eternas. E nós vamos saber se aquilo que nós edificamos é eterno ou é perecível só no dia do julgamento. Não sei quem foi que disse a frase, mas é uma frase muito boa. Uma vida só nós temos, e em breve passará. E apenas aquilo que fizermos para Deus permanecerá. Boa, não é? Isso é poderoso, você entender isso. O apóstolo São Paulo diz que o que você está edificando ou é terreno ou é eterno. Hoje aqui você tem que decidir que tipo de edifício você edifica. Aquele que será queimado ou aquele que não será queimado. Então, o apóstolo, nós aprendemos que cada pessoa que nós trazemos para Cristo, nós estamos edificando sobre ela o reino de Deus. Cada pessoa que você ganha é um edifício construindo sobre ela o reino de Deus. Veja aí, 1 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 4 e no versículo 5. Olha o que o grande apóstolo São Pedro, esse texto aqui é um negócio poderoso. Olha, presta atenção. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, falando de Cristo, rejeitada pelos homens, mas acolhida por Deus e preciosa para ele. Agora olha o verso 5. Vocês também, estão sendo utilizados como pedras nessa edificação. Você percebeu que nós fazemos parte de um grande prédio, de um grande edifício chamado de Reino de Deus. Ele diz assim, de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio da pedra fundamental que é Cristo. Você percebeu que cada pessoa é um edifício. Cada pessoa é um prédio espiritual, uma casa para Deus. E nós somos chamados para edificar isso em cada pessoa.
O chamado de cada cristão é edificar em pessoas, é edificar sobre vidas. Esse é o seu chamado. É isso, e diz que se trata, que o apóstolo São Paulo está. São Pedro, sai daqui, Paulo. Pedro está nos ensinando. Em segundo lugar, as várias recompensas. Agora, falamos sobre a questão do tribunal, entramos em segundo ponto importante. Recompensas do dia desse trono, desse julgamento de Cristo. O trono branco, julgamento dos ímpios. O tribunal de Cristo, julgamento dos salvos. E aí tem o outro julgamento que é o dos anjos caídos, o qual a igreja vai julgá-los. O apóstolo João, na sua segunda epístola, no capítulo 1, no versículo 8, segunda de João, capítulo 1, versículo 8, olha esse texto que ele fala sobre a questão das recompensas do tribunal de Cristo. João diz assim, ó: tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do seu trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Uau, que texto poderoso. Agora, ele usa o termo aí, plena recompensa, completa recompensa. Isso significa, irmãos queridos, que vai ter crente que não vai ter uma completa recompensa. E por quê? Porque estão destruindo o fruto do trabalho deles. O apóstolo diz assim: cuidado para vocês não destruir tudo que vocês fizeram. Vocês conhecem pastores que fazem com essa e desfazem com essa? Que do rapidez que ganharam, perde. Eles estão destruindo o fruto do seu trabalho. E aí agora João deixa claro que esse tipo de gente, lá no tribunal de Cristo, ele não vai ter uma recompensa completa. João diz assim: para que vocês tenham uma recompensa total, completa. Então, obviamente, vai acontecer lá no tribunal de Cristo de terem filhos e filhas de Deus que não serão recompensados plenamente. Uns não vão ser recompensados nada, outros terão recompensas completas e outros meia boca. É disso que João está falando aqui. E nós podemos chegar esse dia com muita recompensa, com pouca recompensa, e o que determina a sua recompensa? É o seu estilo de vida aqui. É como você lida com as obras. Lembra que eu comecei o sermão dizendo, como você lida com o sangue de Cristo e com o pecado, determina aonde você passa a eternidade. Como você lida com as boas obras determina como você passa a eternidade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Em 1 Coríntios 3, no versículo 15, Paulo usa o termo, um texto já lido, voltamos no texto. 1 Coríntios 3, agora no versículo 15, sobre aquele povo, põe no verso 14 para pegar um pouco o contexto, que nós já lemos esse texto. Se alguém construiu esse edifício, lembra, ouro, prata, pedras, esse recebe o quê? Uma recompensa. Se você edifica o reino de Deus, você será o quê? Recompensado. Diga amém. Mas, olha o verso 15. Se o que alguém construiu se queimar, isso fala de crentes preguiçosos. Do crente salvo que não quer salvar ninguém. Do crente que está ele sozinho no bote, com gente afogando, e ele não põe ninguém no bote. Se a obra que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Agora veja como que não se trata de salvação. Contudo, ele será salvo como que alguém escapando pelo fogo. Todavia, o camarada vai ser salvo, mas vai ser queimado. O que é ser queimado? É passar a eternidade inteira. A Bíblia ainda fala de ranger de dentes. Imagina você, depois de salvo, chegar lá no céu e o Senhor dizer assim, você nem aparece na minha frente. É isso que vai acontecer. Ele vai perder todo o fruto do seu trabalho e toda a sua recompensa. O grande apóstolo aqui está dizendo o seguinte, a mesma coisa que você trabalhar a vida inteira, ter uma previdência e no dia da sua aposentadoria o governo lança uma nova lei. Acabou a aposentadoria no país. Ou então o governo, o banco quebra, tudo quebra, você perde tudo. Veja você que como nós vamos viver na eternidade é determinado pela gordura e a aposentadoria que construindo sobre pessoas e construindo e edificando o reino de Deus.
é construindo sobre vidas, é edificando vidas, é gerando Jesus, que é a pedra principal, nesse edifício do qual já foi mencionado, que nós construímos como vamos passar a eternidade. Agora veja você, que esse é o meu norte, a vida toda. Então isso, irmãos, é como você está construindo o edifício está quase pronto, mas no final ele todo é queimado. Bom, em terceiro lugar, preparando a nossa previdência eterna. Preparando-nos para o futuro eterno. Por quantos anos você vai viver? Ah, pastor, eu espero que viva muito. Digamos que seja 110. É muito? Não é muito. Os dias hoje são rápidos. Digamos que você viva 100 anos. Eu não quero viver 100 anos. Deve ser, assim, depender de gente, ver muita gente morrer e você não morre. Muitas pessoas queridas vão antes de você. Deve ser um sofrimento. Eu não quero viver tanto. De coração, não quero. Né? Eu quero partir com Cristo na hora que a Bíblia diz, depois dos 80, tudo é canseiro e é fado. Agora, digamos que você viva 85, 90. Contabiliza isso pela eternidade. Olha, a eternidade é um número sem fim, é um relógio. 12 igual a 24. Qualquer número dividido pelo infinito é zero. 900 mil dividido pelo infinito dá zero. 1 trilhão dividido pelo infinito dá zero. Sabe o que significa? Tudo que você faz no dia zero da sua vida determina o que você vai viver na sua eternidade. A eternidade não tem números. É só você olhar para o relógio, você vai entender o que é o tempo kairos. Ele gira, gira e volta no mesmo lugar. Isso é chamado de kairos. O cronos é uma linha quebrada. O kairos é eterno, é infinito. Tudo que você está fazendo aqui, no seu trabalho, no dia a dia, você está edificando alguma coisa. E Paulo diz que você ou edifica coisas eternas, ou você edifica coisas que não são eternas. Todos podem edificar coisas que não são eternas. Você pode comprar uma casa aqui. Você pode se dar bem no seu trabalho e deve. Você deve fazer faculdade, estudar. Você deve fazer filhos. Você deve viver bem. Deve. Mas eu quero te alertar que tudo isso vai ser queimado. Veja, o dia que você chegar diante do tribunal de Cristo, o Senhor não vai dizer assim, eu quero te premiar porque você foi um juiz lá na terra. Eu quero te premiar porque você foi um advogado. Olha, você conseguiu se formar. É madeira, feno e palha. Nós devemos balancear nossa vida sobre coisas eternas e coisas terrenas. É pecado ir no cinema? Não é. Mas é coisa eterna. Não some nada na sua vida. Faz parte dos prazeres do dia a dia. Mas não soma na sua eternidade. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, nesse tribunal, o Senhor vai nos apresentar investigações profundas nossas, das nossas motivações, das nossas intenções, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, atos, etc, etc, etc. Jesus disse que cada um vai dar conta até de cada palavra que disse. Ó, irmão, ó, misericórdia, cruz, credo, gospel. Até das palavras você vai dar conta diante do tribunal de Cristo. Então, eu não sei quanto a vocês, mas eu quero sobreviver nesse tribunal. Eu não quero sair dele nu com a mão no bolso. Eu quero estar bem vestido. E a Bíblia diz que a minha veste, veja Apocalipse 19, no versículo 9, por favor. Quais são as nossas vestes nesse tribunal? Diz assim, ó. Põe versículo 7 a seguir. Regozijemo-nos e alegremo-nos e damos a glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva está pronta. Agora olha o verso 8. O que foi dado para vestir? E foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro, porque o linho fino são as
obras justas, os atos, tudo que você fez dos santos. Uau! É fantástico. Agora deixe-me te dizer uma coisa. O que você vai vestir diante de Deus? A Bíblia fala que você se veste de Cristo, do sangue de Cristo. Diante de Deus, você está vestido de cordeiro. Você é chamado de veste de cordeiro. Revesti-vos, pois, de Cristo. Então o Pai vai te salvar porque Ele vai olhar para você e vai ver o sangue do Filho dele revestindo você. Isso é chamado de graça, justificação. É por isso que somos salvos. Diga amém. Para você entender essa pequena parafrase que eu estou fazendo, imagine você, um fazendeiro muito rico. Vou arrumar um fazendeiro rico aqui. Eu sei que todo mundo queria sê-lo, mas eu vou arrumar um aqui para Jesus. Um fazendeiro rico aqui. Esse querido irmão tão simpático. Rapaz, se o senhor não receber essas fazendas, dá para mim. Temos aqui um fazendeiro, dono de muitos cordeirinhos. Recebe, senão eu recebo. Aqui tem gente que sobra para receber essa fazenda. Mas vamos imaginar esse irmão, que ele tem muitas cabecinhas de carneirinhos. E agora ele está passando um período interessante, que muitos passam, porque ele tem 2 fêmeas morjas, prenhas. E as 2 vão dar à luz no mesmo dia. Uma dá à luz e a mãe morre, a outra dá à luz e o filho morre. Agora nós temos uma mãe sem filho e um filho sem mãe. O que um fazendeiro naturalmente vai fazer? Vai pegar o cordeirinho para mamar na mãe sem filho. Só que não conta ele que a ovelha ela tem uma cultura. Ela reconhece o filho pelo cheiro. Não só a ovelha, todo animal. Aí ela pega lá a ovelhinha, põe na mamãe para mamar, e a mãe vai e vê que não é o filho dela e começa a maltratar aquela ovelha. Aí ele, muito preocupado, tira a ovelha de lá. Mas ele se lembra que ainda lá no pasto tem o corpo da ovelha morta. O que ele faz? Ele tira a pele da mãe morta e da ovelhinha que nasceu morta, né? Da ovelhinha que nasceu morta e veste a ovelhinha viva e agora põe de volta. Aí a mãe vai lá, sente o cheiro do filho e o aceita. Não que a gente engana a Deus, mas é isso que vai acontecer diante de Deus. Ele vai olhar para você e vai ver se você está revestido de Cristo e vai te aceitar. Por isso que a salvação é em Jesus. Agora, o que você se veste diante de Cristo? Se perante Deus você está vestido de cordeiro, perante o cordeiro você está vestido de quê? Está escrito. Qual é a roupa que vai fazer você comparecer intacto, sem ser queimado perante o tribunal de Cristo? As obras dos santos. Diga isso bem alto. As obras dos santos. Então, o que tem de crente que vai ficar peladão, nu, com a mão no bolso, perante o tribunal de Cristo, vai passar vergonha. Porque está óbvio a você que o tribunal de Cristo, no dia das bodas do Cordeiro, o Senhor vai vestir você com as suas obras. Perante Cristo, você vai se achar intacto, vestido não de cordeiro, vestido de obras. Você é salvo porque você está vestido de Cristo. E você é recompensado porque você está vestido de obras, de atos de justiça. Está claro isso para vocês? Então eu sou sincero, eu não sei quanto a vocês. Eu quero passar intacto perante o tribunal de Cristo. Por isso que eu tento fazer o máximo para o reino de Deus. Então eu quero aqui em vida, irmãos, decidir como vou passar a eternidade. Há uns que um dia você decidiu aonde você vai passar a sua eternidade. Jesus perguntou, louco, essa noite pedirão a tua alma o que tens para oferecer e para quem será, aonde você vai passar a eternidade. Isso é a salvação. Agora, depois de salvo, você deve decidir como você vai passar a sua eternidade. Como você vai sobreviver a esse tribunal de Cristo. Então vocês podem imaginar como muitos cristãos ficarão chocados quando chegarem o dia e descobrirem como será, não aonde. Paulo deixa claro, vai ser salvo, mas vai sofrer, vai passar pelo fogo, vai ser queimado. Quando ele descobrir
como ele vai passar a sua eternidade. O apóstolo São Pedro nos ensina que você deve fazer você deve preparar uma previdência de eternidade. Ele usa essas palavras. 2 de Pedro, capítulo 1, no versículo 10, o apóstolo Pedro diz que você deve cuidar. E você deve preparar a sua eternidade. Olha o que ele diz. Portanto, irmãos, eu quero que você leia isso em voz alta. Vamos lá. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado da eleição de vocês. Pois agindo dessa forma, vocês jamais irão tropeçar. Percebeu? Aleluia! Eu devo cuidar da minha eternidade. Eu devo empenhar e aperfeiçoar o meu chamado. Eu não posso ser um preguiçoso no reino de Deus, porque haverá cobrança. Seja honesto. Você acha justo Jesus salvar você e você não salvar ninguém? A Bíblia ainda é mais clara, ela pega pesado. Vou pedir que o Pedro pesquisar, se conseguir fazer uma pesquisa para mim, o livro de Ezequiel. Se eu disser para você confrontar o pecado de uma pessoa, olha como está o texto, e você não confrontar o pecado dessa pessoa, é certo que esse pecador vai morrer no seu pecado, mas o sangue dele eu vou cobrar das suas costas. E o texto é mais duro. E para mim, você é culpado do pecado dele. Diga assim, misericórdia. Veja, irmãos, que não existe salvação sem missão. Eu não fui salvo para ser crente. Eu não fui salvo para ter o meu nome no hall de membros da igreja. Eu fui salvo para ter meu nome no livro da vida. Veja, eu venho aqui por causa de Deus. Isso aqui tem a ver com Deus. Do lado de fora tem a ver com a sua eternidade. Isso aqui é culto. O culto não acrescenta na sua eternidade, porque isso aqui é adoração, é uma obrigação de cada crente que ama a Deus. Agora, o que você faz do lado de fora, gerando Jesus no coração das pessoas, gerando Jesus em células, discipulando, cuidando, sofrendo, tirando os carrapichos das ovelhas, levando mordida de ovelha, porque a ovelha morde. Isso determina como você vai viver a sua eternidade. Pode pôr no texto. Filho do homem, você a julgará. Tá certo que é isso mesmo? 3,19. É Ezequiel 3,19. Se, porém, você advertir o ímpio, e ele não se desviar da sua iniquidade, ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre da culpa. Eu acho que é um versículo antes. Agora veja, um versículo antes. Agora presta atenção nesse texto. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não pregar para ele, não advertir, irmãos, eu fico olhando quantos pastores são culpados pelo sangue de pessoas. Porque só o que existe é gente indo para o inferno e ninguém confronta. Olha o que diz, quando eu disser, as pessoas dizem, você que está sofrendo, venha. Ninguém diz, você que está em pecado, venha. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não advertir ou nem dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por seu pecado. Mas para mim, misericórdia, você é responsável pela morte dele. Eu não quero ter o meu sangue, ou o sangue de ninguém, nas minhas mãos. Essa geração de pregadores é responsável, essa geração de pregadores é responsável por essa geração de pecadores. Mas pastor, e quando a pessoa não quer nada? Você acha que Deus é bobo? Olha o próximo texto. Se, porém, você pregar e ele não se desviar do seu pecado, dos seus maus caminhos, ele vai morrer no pecado, mas você está livre. Você não é obrigado a converter as pessoas, você é obrigado a pregar para elas e dizer a verdade. O Senhor não está mandando você obrigar ninguém. O Senhor está dizendo, fale a verdade para todos. É isso que Ele está nos cobrando.
Isso para mim é muito sério, irmãos. Quem acha que isso é sério? Eu acho que é muito sério. Eu acho que isso, irmãos, isso me assusta. Por isso que eu sou taxado por aí como pregador duro. Eu não acho que eu sou pregador duro, eu procuro não ter o sangue de ninguém nas minhas mãos. O apóstolo São Pedro disse, irmãos, empenhem-se para consolidar o chamado de vocês. Voltando ao texto de Pedro, 2 Pedro 1:10. Para vocês não tropeçar. E assim vocês estarão, veja, põe o próximo texto, verso 11. E assim vocês estarão o quê? Ricamente providos, quando entrarem no reino eterno nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não, mas dá um amém bem forte, que esse texto é revelador. Pedro diz assim, trabalhe a sua eleição, dê fruto, porque quando você entrar no reino de Deus, você não vai ficar peladão. Quando você entrar no reino de Deus, você não vai ser queimado. Vocês estarão providos. Você terá coroas, você vai justificar. Como você fala assim, Senhor, os anjos lá, ó, aquela mansão é minha. Um pequeno exemplo simples. Porque assim vocês estão ricamente providos quando entrarem no reino de Deus. Por isso que nós não devemos esperar recompensas terrenas, porque a nossa recompensa já está garantida no céu. Por isso que quando o irmão faz as coisas aqui e quer ser notado, ele está perdendo o foco da verdadeira recompensa. Por isso que o que essa mão faz, é normal que essa não saiba. O Senhor está escrevendo tudo. Esse negócio de escrever tudo é fantástico. Porque aqui eu entro aqui no ponto final do sermão, andando por boas obras. Eu quero que você ponha Efésios 2, versículo 10. Quem está entendendo aí? É chocante ou não é? Mas também, ao mesmo tempo, não é empolgante? É empolgante. Agora diz assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Para que você foi chamado? Para quê? Para fazermos boas obras. Aí diz o texto, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos, para que praticássemos, para andar por ela. Agora, presta atenção na palavra praticássemos e não a palavra praticar. Aí temos um português experimental. O que isso significa? Significa que você não é obrigado a andar. Significa que as obras estão prontas, mas eu não sou obrigado a andar. Por isso que está a palavra praticássemos. Ou é natural que fizéssemos. Se eu fosse obrigado a fazer, a palavra estaria ali, praticar. Você nasceu para fazer isso. De fato, eu nasci para fazer isso. Mas a palavra praticássemos sugere que eu posso também não praticar. Percebeu isso? Vamos dissecar um pouco esse texto aqui para aprendermos. Preste atenção nisso. Veja bem. Quando Deus preparou as suas boas obras? O texto é claro. De antemão. Agora veja Salmos 139, versículo 16. Quando Deus preparou os nossos feitos e as nossas boas obras. Olha que coisa poderosa, gente. Isso aqui é fantástico. Diz assim, ó. Os teus olhos viram meu embrião. Ou seja, ainda quando eu estava no ventre. Isso aqui para mim é o texto mais forte do sermão hoje, esse texto. Ele é chocante. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um desses dias existirem. Sabe o que esse texto está dizendo? Que cada um de nós temos um livro nosso com Deus. Barack Obama tem um livro com o nome dele. Existe um livro lá no céu chamado Hernani Santos. Tudo está lá escrito. Todos os meus dias estão no meu livro. Existe o livro da vida do Cordeiro,
que é o livro dos salvos, existe o livro da vida, que é o meu livro. Então, quando que Deus determinou as suas obras? Quando você ainda nem existia. Você viu que você nasceu para um propósito? Abre parênteses, antes de eu voltar a esse texto. Existe uma diferença entre missão, propósito e destino. Missão, propósito e destino. O destino existe, gente, não é coisa mística. O destino é algo que Deus traçou para você andar, apesar de você não andar. Mas é uma história, já está escrito. O que Deus escreveu lá, Ele não vai tirar só porque você decidiu viver outra vida. Entendeu como é sério? O nome disso é destino. E eu posso mudá-lo. É sábio mudar? Não, mas posso. Missão e propósito são diferentes do destino. A missão é diferente de cada um. Deus me dá uma missão, dá uma outra missão para você. E o que é propósito? É o meio que viabiliza a missão para alcançar o destino, para chegar no destino certo. Veja, propósito é o meio que viabiliza a missão para chegar no destino que Deus traçou para você. Então deixe-me te explicar. Quando uma pessoa faz uma coisa que não acrescenta em nada, você fala, que coisa sem propósito. Propósito é como você viabiliza a missão para chegar ao final no seu destino. E o destino é o que nós chamamos de vontade perfeita de Deus. Se nós vamos fazer isso, porque nós temos livre escolha. Deus tem traçado, Ele escreveu, mas o homem decide andar por outros caminhos. E o texto deixa claro que esse caminho Deus planejou na eternidade. Isso se chama destino. Então, cada um de nós temos um livro escrito ao nosso respeito. E esse livro está escrito o quê? Isso aqui, ó, Eclesiastes 3, versículo 11. Em dois textos em Eclesiastes que nos chocam. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. E também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Por isso que, quando você falar, eu não quero morrer, é porque foi um sentimento que Deus pôs no seu coração. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Apesar de Deus colocar coisas boas no seu coração, você não entende. Sou eu que sei os planos que tem para ti, disse o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar uma esperança e um futuro. Agora olha o próximo texto do mesmo livro, só que no versículo 14. Esse texto é um choque. Leia em voz alta, por favor. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre, e isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Isso é soberania. Deus assim faz para que os homens temam. Ou seja, tudo que Deus escreveu sobre você no livro seu, não se pode tirar e nem acrescentar. Mas o homem faz isso. O homem faz isso e é isso que me assusta. Então saiba que Deus está dizendo, eu vou realizar a minha obra, com a sua ajuda ou sem a sua ajuda. Ele vai fazer o que ele quer fazer, com você ou sem você. Deus vai concluir o seu projeto. Você entende o que eu estou dizendo? Quem entende, diga amém. Agora, eu quero entender algo, porque agora olha o verso 15. Põe aí. Aqui, apesar da soberania, nós temos a livre escolha do homem. A livre escolha do homem. Aquilo que é, já foi. O que será anteriormente, também já foi. Você percebeu que até o que vai acontecer no futuro, para Deus já aconteceu. Mas Deus vai investigar o passado. Que passado é esse? Aquilo que você deveria ter feito e não fez. É as obras mortas. Uau! O texto diz assim na versão de King James, diz assim, ó. O que é, já foi. O que há de acontecer para Deus também já foi. E Deus pedirá contas do que você não fez.
O que isso quer dizer? Vamos transliterar. Os seus caminhos, as suas obras foram escolhidas, põe o texto de Efésios 2:10, antecipadamente. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as obras. Quando Deus escolheu essas obras? As quais de antemão o Senhor preparou, para que andássemos, praticássemos. Não para praticar. Não existe uma ordem de Deus em ser obrigado a praticar as boas obras. Veja que a palavra praticar significa que tem gente que, apesar de Deus determinar um caminho perfeito para ser trilhado, ele prefere voar longe desse caminho. Aí é a livre escolha do homem. Deixe-me lhe dizer uma coisa. Aqui é para chocar, viu? É verdade, a intenção é chocar mesmo. Vai chegar no tribunal de Cristo. O Senhor vai abrir o livro. Com o seu nome, querido. Heaven. Céu. É isso mesmo? É heaven. De céu mesmo. É quase céu. Então, mais um pouquinho, seu nome seria céu. Deus vai abrir o livro. Heaven. Vem cá. Fostes fiel no mínimo, sobre o muito te colocarei. É assim que vai começar. Só que ele não vai chamar Heaven. Ele vai abrir o livro e vai ver toda a sua vida ali. Vai dizer, empresário, pastor Heaven. Aí o Heaven vai dizer, Senhor, tem algo errado aí nesse livro. Eu não sou pastor. Não, mas aqui no livro está dizendo que você é pastor. O Senhor não vai julgar você pelo caminho que você viveu. Ele vai julgar você pelo caminho que Ele escreveu para você viver. Você está bem aí? Segura que tem mais. O texto diz, irmão, eu me arrependo, aperta a cabeça. O texto é claro, preparou as boas obras para que andássemos. As suas obras estão prontas. Se você conhecer a vontade de Deus e descobrir a vontade de Deus, você vai entrar nesse caminho, nesse trilho de Deus. Do contrário, você vai ficar navegando aí, fazendo coisas fora da vontade de Deus. Aí agora o Senhor vai dizer assim, Ivan, evangelista Ivan, vem aqui. Ô Senhor, tem um equívoco aí, Senhor. Eu não sou evangelista. Não é, mas deveria. Porque antes de você nascer no seu embrião, eu escrevi aqui que você seria um evangelista ganhador de almas. Você não foi. Ou você acha que eu deveria escrever aqui? Não, mas ele vai dar um desviozinho. O texto de Eclesiastes diz, o que é, já foi. O que deve ser, já foi. E Deus vai prestar contas da sua negligência, do que está no livro. Porque o que ele escreveu foi escrito de antemão, quando você ainda nem existia. Mas como o homem é livre, ele pode viajar e viver sem viver a vontade de Deus, gente. Pode ou não pode? Mas ele vai dar conta disso. O homem pode passar a vida fora da vontade de Deus. Mas não pense ele, hein, meu amigo Hermes, que ele não vai dar conta de ter desobedecido a Deus. Agora, pastor, como eu sei do que está escrito no livro? Você deve saber. Você deve saber. Romanos capítulo 12, versículo 1. Como você vai experimentar, saber a vontade de Deus para a sua vida? Saber o que está no livro da sua vida? Irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se oferecer. Verso 2. Não se acomode, não se amolde ao padrão do mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uau! Tem como eu não saber o que Deus planejou para mim? Tem como eu não tenho saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Nós que não temos a capacidade de buscar isso da parte de Deus.
Eu fico me perguntando. E às vezes perguntando a mim. Porque a Bíblia diz em Malaquias que há um livro memorial escrito sobre nós. Esse livro é um livro escrito diariamente com a nossa vida e a nossa história diante de Deus. Eu acho que a coisa mais tremenda que um crente pode fazer antes de dormir é: Senhor, o que o Senhor escreveu sobre mim hoje nesse livro? Porque até as palavras que eu falo diariamente estão escritas lá. E você fala, mas chegar lá no tribunal, eu não vou me lembrar. Aí Deus vai dizer, mas eu não vou me esquecer. Segura, irmão, vai embora não. Da onde tem essa, vem mais. Choca ou não choca? Mas ao mesmo tempo que choca, é uma verdade tão empolgante, que faz você entender que a igreja está edificando reinos terrenos e não está edificando vidas. Porque para edificar vidas se faz com o que o profeta Ezequiel falou, confrontando o estilo de vida de cada um. Porque a Bíblia diz que a maneira de conhecer a vontade de Deus é não se amoldar ao sistema do mundo. Volta o texto de Eclesiastes 3:15. Eu quero concluir aqui te fazendo uma pergunta. Você tem andado o caminho que está escrito para você andar no livro do Senhor? Ou você tem andado seus próprios caminhos? Não é uma coisa para cada um de nós pensarmos? Porque, irmãos, quando nós estamos fora da vontade de Deus, nem o Espírito Santo nos ajuda. Romanos capítulo 8, versículo 26, a seguir, diz que o Espírito Santo não tem compromisso nenhum de ajudar nenhum cristão que está fora da vontade de Deus. Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar como deveria. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha o verso 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Caiu a casa. Crente fora da vontade de Deus não tem nem a ajuda do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não trabalha fora da vontade de Deus. Não adianta. Não adianta. O Espírito Santo intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. É tremendo. Então, relacionado ao nosso chamado, irmão, no trono de Cristo, veja bem, relacionado à nossa função, às obras, o trabalho que Deus destinou para cada crente fazer, não seremos julgados por aquilo que fizemos, e sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Empresário João, vem aqui. Ô Senhor, eu sou até equivocado, eu sou um pastor. Não, mas aqui no meu livro estava escrito que você era um empresário que iria enriquecer, prosperar para dar assistência missionária e ajudar o meu reino. Eu escrevi que você seria um José de Arimateia, rico, para depois ter um túmulo para sepultar o meu corpo. Abra aí Lucas capítulo 8. A Bíblia fala de três tipos de discípulos: os ricos, os pobres e os abnegados. Jesus tinha discípulo rico, pobre e abnegado. Abnegado é quem era rico e abriu mão. O pobre é quem o Senhor chamou para ser pobre. Lucas 8, versículo 1. E ele tinha discípulos ricos. Para que ele tinha discípulo rico? Com o chamado de ser rico. Depois disso, isso aqui é inclusive uma base bíblica para a mulher sustentar homem. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus, e os 12 discípulos iam com ele. Quem está lendo comigo? Só eles?
Olha o verso 2. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Verso 3. Joana, mulher de Cusa, que era administradora da casa de Herodes. Susanas e outras mulheres que ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Uau! Tem gente aí que Deus falou, você vai vir nesse mundo para ser rico. Aí o cara começa a ficar rico, a amontoar dinheiro e a esbanjar e não ganha uma alma. Está escrito. Sabe por que você vai vir esse mundo para ser um grande empresário? Para ajudar a obra missionária. E aqui tem muitos. Só na África tem 50 e pedrada. Essa você sabe. Temos 50 igrejas na África. Não, são 100, né? Os pastores, os copastores, são 100 missionários, né? E 50 igrejas. Então Deus fala assim, você vai vir ao mundo para ser um gerente de uma big loja e com o seu recurso, com o seu talento administrativo, você vai gerir dentro do meu reino pessoas. Não é todo mundo que Deus chama para ser pastor, que ele já escreveu no livro. E quando ele te chamar, irmão, o que tem de copastor, pastoriano, que Deus está escrito lá que ele tem que ser copastor? O que tem de pastor, empresário, que está escrito lá que ele tem que ser pastor? E o que tem de empresário, pastor, que está escrito lá que ele tinha que ser empresário para ajudar? Então, segundo os nossos chamados, Deus não vai nos julgar por aquilo que fizemos, mas por aquilo que fomos chamados para fazer. Eu vou usar isso aqui como Tadeu da noite, que inclusive o é. Vocês entendem porque eu disse que essa é a mensagem que norteia, que é o norte da minha vida? Porque constantemente eu oro, Senhor, a tua palavra diz que até os meus momentos o Senhor escreveu. Tudo que eu faço, o Senhor escreveu. Cada momento da minha vida, o Senhor escreveu. Eu pergunto ao Senhor, qual é a tua vontade para mim nesse dia de hoje? Essa é a minha oração. Se vocês orassem todos os dias de manhã, você iria falar, Senhor, no teu livro aí, qual é a tua vontade para mim no dia de hoje? Nós evitaríamos tantos problemas se conhecêssemos o coração de Deus. Porque a Bíblia deixa claro que cada momento da nossa vida, diga bem alto comigo assim, cada momento. Não, mas fala mais alto. Diga cada momento. Eu fico assim, impressionado. Salmo 139, 16. Eu vou terminar aqui lhe perguntando, você sabe para que Deus te chamou nesse mundo? Qual é o seu propósito de vida? Qual é a sua missão? Qual é o seu destino? Pastor, como saber? Hoje você vai sair daqui sabendo. Dá um amém bem aleluiado aí. Amém. Porque andar fora desse destino é correr um risco. Agora, o salmista diz assim, todos os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes que qualquer deles existisse. Deixa eu ler aqui na King James, diz assim, ó. Cada dia da minha vida foi escrito no teu livro. Olha como está na King James. Cada momento da minha vida foi estabelecido antes de eu nascer. A oração mais poderosa que você como cristão pode fazer é, Senhor, cumpra em mim o teu querer. Eu quero alinhar a minha vontade à sua vontade. Se nós entendêssemos isso, sofreríamos menos. Ou sofreríamos só quando Deus quisesse. Porque às vezes nós sofremos até quando Deus não quer que você sofra. Porque você sofre além do que deveria sofrer. Porque tem sofrimento, segundo Tiago, capítulo 1, que é para aperfeiçoarmos. É prova, coisa que Deus permite. Tem sofrimento
que é eu que trago, a maioria deles. E eu quero terminar aqui. Eu vou fazer melhor. Não vou terminar no próximo culto. Vai ter que vir no próximo culto. Como identificar o meu chamado? Vai ter que vir agora. Não, estou brincando, vou terminar agora. Você gostaria de saber aqui nesse culto, aqui agora, qual é a sua missão? Agora levanta a mão e fala, Senhor, qual é o meu destino? O que o Senhor escreveu nesse livro? Agora cutuca o irmão aí e fala, você quer saber qual é a sua missão? Agora veja bem, não importa se é 15 anos ou se é 80, sempre tem a hora para você começar a seguir o seu destino. Moisés entrou, alinhou o plano dele ao plano de Deus com quantos anos? 80. E já estava escrito no livro de Deus que Moisés, cada momento estava escrito. Estava lá. Agora veja Sansão. Estava escrito no livro de Deus que Sansão tinha que destruir os inimigos de Israel, os filisteus. Mas Sansão viajou por outras terras. Mas Deus cumpriu o plano dele. Mas Sansão morreu. Mas Deus não deixou de cumprir o plano. Deus tinha um plano para livrar Israel da fome. E o plano era através de José sendo governador. Mas não precisava José sofrer aquilo. Mas como ele não conseguia segurar a boca grande dele, ele teve que passar tudo aquilo. Aí José fala, Deus transformou a minha dor em bênção. Porque Israel deixaria de existir. Todas as nações sumiram da terra naquela época. Israel foi para dentro do Egito que José trouxe. Então há tempo para você começar a sua missão. Há pessoas que Deus te usa no seu trabalho. Há pessoas que Deus usa na obra das suas mãos. Então eu primeiro faço uma pergunta. O que arde o seu coração? Tem gente que é chamado para ir. Charles Spurgeon dizia, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Ou você é aquele que desce no buraco, ou você segura a corda para quem desce. Ou você é aquele cristão que vai, ou é aquele que fica aqui respaldando, assistindo, orando, investindo aqui. De alguma maneira, você tem que cumprir o chamado do Senhor. De alguma maneira. Aqueles irmãos que não têm os chamados do ID, tem que orar e falar, Senhor, me dá muito dinheiro. Senhor, eu quero ser um milionário, porque missões é caro. Então eu quero ajudar e construir o teu reino. Então me dá dinheiro. Quem pode falar isso aí? Então é isso. Mas tem aqueles que vão. Tem aqueles que devem ir. Esses são aqueles que abrem mão, que Jesus disse, não tragam nada. Nada. Porque ele já tinha as pessoas que iriam sustentar, como nós lemos. Vocês entendem o que eu estou falando? Isso é tremendo. Bom, como identificar o meu chamado no reino de Deus? 3 coisas. Primeira delas, preciso buscar de todo o coração. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Eu preciso buscar de todo o coração, até Deus revelar a mim a vontade dele. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa. Faz o quê? Quem o busca. Agora o texto diz, recompensa quem o busca de vez em quando? Quem o busca sempre. Aqueles que de madrugada me buscam, de madrugada me encontrarão. O texto é claro. Jesus, ao nos ensinar a oração do Pai Nosso, ele diz que é na oração que você conhece a vontade de Deus. Ele fala, quando fores orar, ore assim. Lá no final ele diz, venha a nós o teu reino e seja feita a tua... É orando, toda pessoa que tem o hábito da oração, toda vez que ele levanta da oração, ele começa a alinhar a sua visão, a sua mente com a vontade de Deus. Ele começa a não fazer nada fora da direção de Deus. Agora, quando você não ora, você está perdido. Você já se sentiu perdido alguma vez? É porque você está sem orar. Devemos sempre orar. É na oração que nós descobrimos a vontade de Deus. Segundo,
Eu preciso estar plantado em uma igreja local. Esse texto é claro. Veja Salmos 92, verso 13. Leia bem alto você. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Ou seja, a pessoa que fica igual a borboleta, de flor em flor, pega o néctar da flor e... Você tem que plantar, criar raiz. Se você fica tirando uma árvore, ela vai morrendo. Você tem que estar plantado, congregando. Plantado na casa do Senhor. Esses florescem, esses dão fruto. Esses descobrem a vontade de Deus para a sua vida. Eu estou aqui, irmão, como um gerente de Deus para lhe ajudar a descobrir o seu chamado. E um dos ministérios mais fortes que Deus me deu foi ajudar as pessoas a identificar o que Deus tem para elas. E eu quero te ajudar a entrar no trilho do trem de Deus e cumprir e florescer no reino de Deus. Quem entende isso, diga amém. E em último lugar, para você entender, você não pode ter nada que te amarre. Relacionamento errado. Sansão arrumou um relacionamento errado. Atrapalhou a vida dele, mas não atrapalhou o plano de Deus. Se um pastor cai em adultério, não atrapalha a Deus, atrapalha ele, porque o plano de Deus nunca é frustrado. Você não pode ter nada que amarre você. Qualquer coisa que te impede de entrar no centro original de Deus. Qual que é o centro original de Deus, gente? Edificar vidas. Você pode ser empresário, você pode ser o que for, mas você tem que gerar Jesus nas pessoas. Eu creio que depois dessa mensagem você vai pensar duas vezes em uma pessoa sentada do seu lado e você não falar de Jesus para ela. É claro que eu não quero que você vá lá no trabalho, na hora do trabalho, pregando, que se você pregar na hora do trabalho, você está roubando seu patrão. Você não está ali para pregar, você está ali para trabalhar. Se você quer pregar, sai do emprego, vai ser um missionário. Agora, tem horário do trabalho, tem horário da folga, a hora do almoço, na hora do trabalho, trabalhar. É ou não é? Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas aproveita, na hora da merenda, na hora do tudo lá. Ei, mas esse cara é um crentaço chato. E daí? Vai arrancar pedaço? Tem gente perdendo a cabeça por amor a Jesus, você não quer passar uma vergonhinha? Nós temos que edificar Jesus nas pessoas. Ele é a pedra principal. E nós fazemos parte desse edifício para edificar a casa de Deus. Eu quero chamar você para construirmos um sonho. Eu quero chamar você para construirmos um lar, um edifício. E antes de concluirmos aqui, quero que você fique em pé. Quero que você feche seus olhos. Tem irmãos nos assistindo. Ainda dá tempo, em 3 minutinhos, você fazer seu pedido de oração aí. Em 3 minutos, aos olhos do que você ouviu, eu quero que você pondere tudo que você ouviu e ore em cima dessa palavra. Senhor, eu quero, Senhor, a partir de hoje, eu vou me comprometer. Fala, eu vou me comprometer em buscar a tua vontade. Irmão, quando tudo está dando errado na nossa vida, é porque nós estamos fora da vontade de Deus. O que arde no seu coração? Ser um líder de célula arde no seu coração? Cuidar de pessoas, discipular pessoas arde no seu coração? Ministério de dança arde no seu coração? Louvor arde no seu coração? Porque tem gente que não canta, mas arde o coração para o louvor. Ser missionário lá na África, na China. Quando fala disso, parece que meu coração vai sair pela boca. É assim que você começa a identificar o chamado. Pastor, eu acho que o meu chamado é ficar rico. Acho que todo mundo vai querer esse chamado. Mas nem todo mundo Deus chamou para ficar rico. Deus chama para ficar rico quem deve contribuir com o seu reino. Você entende o que eu estou falando? Feche os olhos e ore. Você que está nos assistindo, onde você está, também ore. Porque se você morrer hoje,
Você já vai começar a prestar contas hoje, diante do tribunal de Cristo. Ore, chore, fala: Senhor, eu quero cumprir e fazer a tua vontade. Ore, ore, põe diante dele agora a sua lágrima. Deus está trabalhando nos corações. Pai, nós oramos pelos irmãos que estão nos assistindo pela internet. Pessoas que precisam de cura. Pessoas que precisam da tua mão. Essas pessoas, meu Pai, que agora estão também perdidas, desnorteadas. Senhor, aponta o nosso norte. Fala com o Espírito Santo agora, irmãos. Fala: Espírito Santo, aponta o meu norte. Fala: Senhor, eu quero descobrir o centro do teu querer e da tua vontade. Eu quero florescer e dar fruto. Eu não quero ser queimado no dia do seu tribunal. Fale com ele, irmão. Irmão, é muito sério para mim estar fazendo a vontade de Deus. Assuma agora uma postura de não se desviar mais dos seus caminhos. Porque gente desviada não é só quem não vem na igreja. Tem gente dentro da igreja fora da vontade de Deus, também está desviado. Fale com ele agora, irmão. Essa mensagem deve nos confrontar, nos tirar da nossa zona de conforto. E entender que o Senhor planejou, escreveu cada momento da nossa vida. Isso também nos dá uma tranquilidade, porque você não está perdido. Entrega a sua vida para Ele cuidar agora. Ele cuida direitinho. Nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.